na sua visão, a queda de rendimento do São Paulo no segundo tempo em relação ao primeiro? E se pode mudar em alguma coisa na sua programação, no seu planejamento, 2 jogos sem vitória? A queda em razão de você tentar, de uma maneira posicionada, chegar ao gol adversário, tempo passando, é natural que vá criando uma ansiedade, normal isso. O próprio anseio, né, de quem esteja de fora, fazendo com que você se descontrole e comece a fazer coisas que não vinha fazendo dentro de uma partida. É um fato que às vezes é normal em uma equipe que esteja buscando, né, resultados, como vinha sendo a partida até então. A equipe lutando, trabalhando de uma maneira consciente, jogando de uma maneira lúcida, criando as oportunidades, mas infelizmente não finalizando e não conseguindo abrir o placar. Em razão disso, é natural você tenha que buscar de uma outra forma, e aí você se abre e acaba dando condições aí para um possível contra-ataque, né, do adversário, além de tentar de uma maneira um pouco mais desorganizada do que vinha acontecendo até então, chegar ao gol adversário. Isso daí nós vamos ver a partir de segunda-feira, recebendo os jogadores e vendo as condições de cada um. Dorival, boa noite. Boa noite. O Jusilei, na saída de campo, disse que é desculpa colocar como justificativa a falta de tempo, de preparação, ou o início de pré-temporada também curto. Você concorda com ele? É uma desculpa para justificar algum tipo de derrota, algum tipo de erro de passe mais exacerbado? Eu acho que nós não temos que dar desculpa nenhuma, nós temos que enfrentar a situação, sabemos que temos que melhorar, continuarmos trabalhando, buscando novamente a intensidade que nós já tivemos em outros momentos. Eu sei que é pouco tempo de trabalho, como é pouco tempo de trabalho para todas as equipes, não é, que voltaram um pouco mais tarde. Teremos sim algumas dificuldades no início, ninguém vai esconder esse fato. Agora, vamos ter, nós, né, do nosso lado, nós temos que ter a paciência suficiente para podermos passar por esse momento e procurarmos as melhoras que a equipe precisa rapidamente, tentando evoluir com a sequência de jogos. Dorival, além da parte física, quais são... o que você tem encontrado ou tem tido mais dificuldade para encaixar coletivamente esse time do São Paulo, além da parte física? E nas outras entrevistas coletivas, quando você era perguntado sobre o planejamento nesse início do Paulistão, você era bastante taxativo, dizendo que o São Paulo não mudaria a sua estratégia, seria um time alternativo a cada rodada. Exatamente. E há pouco você disse, eu vou esperar a recuperação dos atletas. Essa falta de resultados no começo do Paulistão pode fazer com que você mude de ideia? Não sei. Eu tenho que ser consciente de saber que nós temos alternâncias em razão de muitos aspectos. E queira ou não, é um fato que você tenha que conviver. Eu já imaginava que pudesse vir a acontecer em razão de termos feito um planejamento inicial. Mas é um planejamento que pode sim ser alterado dentro de uma necessidade. Então nós temos que ter essa calma de agora analisarmos, vemos a reação de cada jogador. Hoje um outro grupo ficou trabalhando no centro de treinamento. Vamos recebê-los aí na segunda-feira e vemos aí sim as condições de cada um. Até porque nós teremos uma sequência muito difícil de jogos. E eu quero um time, pelo menos, fisicamente, em condições de poder suportar cada partida. Então, de repente, fugindo um pouco daquele planejamento inicial, mesclando um pouco mais para essa terceira partida, ou voltando com a equipe titular para a terceira partida. Vamos aguardar. As naturais, de um time que tenha que adquirir um condicionamento e, ao mesmo tempo, o conjunto para poder fazer um grande campeonato. É o que todas as equipes enfrentarão. Algumas passarão de uma forma, outras de outra, mas eu acho que a grande maioria terá dificuldades, e isso vai acontecer dentro de todas as equipes que joguem em campeonatos regionais no país. As grandes equipes que jogaram as séries A, B e C terão
um pouquinho mais de dificuldades, aquelas que voltaram um pouco mais tarde, mas é um fato que nós temos que conviver, enfrentarmos e trabalharmos para que seja sanado rapidamente. Dorival, até também sobre essa pergunta do Ivan, você pretendia usar o Diego Souza e o Cueva hoje? E se a resposta for não, por que mudou de ideia? Como é que você via? O planejamento para o Diego Souza e para o Cueva era até terça-feira, né? Seguirmos com mais 5 períodos de trabalho. Acontece que houve uma mudança no calendário, o jogo que seria sábado de carnaval passou para quarta-feira e a partida seguinte seria na quinta-feira. Então nós ganhamos uma semana a mais de trabalhos. De repente, acelerando esse processo com o Diego e com o Cueva, atuando um mínimo de tempo que lhes dê uma condição um pouco melhor, porque nada melhor para se condicionar uma equipe do que uma partida. Desde que o jogador ele já tenha um trabalho, um certo período de trabalho mínimo que seja, para que ele possa suportar um pouco mais a carga. Vocês veem que na segunda rodada, mesmo equipes mais treinadas já começam a finalizar os jogos sentindo bastante o ritmo de treinamentos. E vem já com uma carga de trabalhos bem anterior à das equipes que se apresentaram no dia 4 de janeiro. Então, eu acho que nós temos que ter essa consciência. Mudamos um pouquinho em razão disso. Ganharemos uma semana a partir da quarta para a quinta partida. Dorival, boa noite. São Paulo chegou no estádio com uma parte da torcida protestando e acabou com uma parte também vaiando. E entre os protestos da torcida, eles pedem contratações, pedem jogadores. Você acha que tem fundamento? São Paulo ainda precisa de contratações para o Campeonato Paulista? Eu acho que contratações são necessárias, mas eu não vou ficar aqui justificando o primeiro e o segundo resultado pelas contratações. A minha função é trabalhar aquilo que eu tenho nas mãos. A diretoria sabe o meu posicionamento, sabe o que eu penso em relação ao nosso grupo de trabalho. Eu acho que nós temos aqui garotos promissores, mas que ainda carecem de um tempo, de uma adaptação, e isso é um fato natural. Jogadores, eles adquirem as suas melhores condições depois de passarem aí por 70, 80 jogos já com a camisa da equipe titular e como titulares de equipe. Então, eu acho que nós temos que ter essa paciência. Temos sim necessidades, eu nunca escondi isso, porém não vou ficar aqui pressionando, não vou ficar aqui justificando em razão de não termos tido esses nomes que gostaríamos. Eu acho que o treinador ele tem que focar no seu trabalho e, acima de tudo, valorizar aqueles que aqui estão. E nós vamos acertar a equipe, eu não tenho dúvidas disso. Tudo é questão de tempo. 12 dias de trabalho, fica impossível, às vezes, você condicionar uma equipe e já colocá-los em condições de renderem. Eu acho que fizemos um primeiro tempo muito bom, com paciência, com troca de passes, com penetrações, com criações de algumas jogadas. Segundo tempo, iniciamos relativamente bem, depois a equipe vai entrando naquela necessidade do resultado, acaba se perdendo um pouquinho. Mas, de um modo geral, só não aconteceu o resultado. Eu acho que a equipe já evoluiu em relação ao que apresentou na primeira partida. Pode melhorar muito, deve melhorar muito, se quiser brigar aí por posições melhores no campeonato, que é o nosso objetivo maior. Dorival, boa noite. Ainda sobre essas duas últimas perguntas e sobre esse clamor do torcedor, não sei se foi coincidência ou sensibilidade sua de chamar o Diego Souza naquele momento e o Cueva também naquele momento da partida, em que os torcedores também estavam pedindo esses jogadores em campo. E na sequência disso eu queria saber a sua avaliação então do desempenho deles no dia de hoje. Foi razoável, ainda longe do que eles possam produzir. São grandes jogadores e vão contribuir muito com o São Paulo. Tiveram um período muito menor de trabalho. Eu não gosto de expor jogador. Eu prefiro chamar a responsabilidade para o treinador do que expor o jogador e o clube, acima de tudo. No momento que nós tivemos com a equipe trabalhada e preparada, eu não tenho dúvidas que os resultados começaram a acontecer. Até então nós vamos oscilar bastante. O torcedor pode esperar, porque a realidade é essa. Temos que diminuir esse tempo de oscilações. É um fato natural. Mas eu não vou esconder uma realidade. Passei por isso em muitas equipes e não vai ser diferente com o São Paulo. Temos que ter essa paciência. Agora, são dois jogadores que vão contribuir muito para o crescimento da equipe.
Fechamos aqui com todos. Obrigado. Bom final de semana. São Paulo volta a treinar na segunda-feira à tarde. A programação da semana será enviada amanhã.